Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 71. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Em Ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Sê tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer. Tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, da mão do perverso, da mão do injusto e do homem cruel. Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Por ti eu tenho sido sustentado desde o útero. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. Que a minha boca se encha com o teu louvor e com a tua honra todo dia. Não me lances fora no tempo da velhice. Não me abandones quando desfalecer minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e aqueles que ficam à espreita pela minha alma aconselham-se juntos, dizendo: Deus o abandonou. Persegui-o e tomai-o, pois não há ninguém que o livre. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te ao meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que são adversários da minha alma. Sejam encobertos com vergonha e desonra aqueles que buscam me ferir. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei mais e mais. Minha boca mostrará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois eu não conheço os seus números. Irei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, somente da tua. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras. Agora também, quando eu estou velho e grisalho, ó Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração, o teu poder a cada um que vier. Tua justiça também, ó Deus, é muito alta, que fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é como tu? Tu que me mostrastes grandes e dolorosas tribulações, novamente nos restituirás a vida, e das profundezas da terra nos tornarás a trazer. Tu aumentarás a minha grandeza e me consolarás por todo lado. Eu também te louvarei com saltério. Tua verdade, ó meu Deus, a ti eu cantarei com a harpa, ó tu, Santo de Israel. Meus lábios se regozijarão grandemente quando eu cantar a ti. E a minha alma, a qual tu remiste, minha língua também falará da tua justiça por todo o dia, pois eles são confundidos, são trazidos à vergonha aqueles que buscam me ferir. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso, bem parecido com o salmo anterior, Salmo 70, de Davi, quando ele pedia que Deus se apressasse em socorrê-lo. Esse salmo é uma súplica de um ancião, um salmo para a velhice, um salmo também de lamentação, mas com grande foco na fé do salmista. Um salmo que não aponta o autor, mas aponta para uma necessidade desesperada, mas relata também a sua fé absoluta no Senhor, deixando-nos um exemplo de como devemos nos portar diante do sofrimento.
Ele descreve que sua confiança em Deus é desde a juventude e reconhece o cuidado, a sustentação de Deus desde o útero da sua mãe. Ele clama pelo livramento e pelo juízo da parte de Deus, ou seja, ele pede que Deus os livre, mas que julgue também aqueles que o perseguem. E ele declara que continuará esperando e louvando a Deus mais e mais, independente da circunstância. Ele assume também o compromisso de falar, de mostrar a justiça de Deus, de anunciar a salvação desse Deus maravilhoso, o qual vale a pena andar e confiar na força do Senhor Deus. Ele declara que Deus o ensinou desde a juventude e até a velhice, o Senhor nunca o abandonou. E assim ele vai seguindo, mostrando o poder de Deus, que é justiça e que fez obras maravilhosas e faz e fará obras maravilhosas. E ele faz uma pergunta: quem é como tu? Mas ele mesmo responde: tu que mostraste dolorosas tribulações, ou seja, ele passou por muitas aflições, por muitos tormentos, ele enfrentou muitas adversidades, muitas tristezas, muitos desgostos, muitas amarguras. E ele diz novamente, ou seja, outra vez, sempre nos restituirá a vida, das profundezas nos tornarás a trazer. No Salmo 40 ele diz que estava no charco horrível de lodo, mas o Senhor o tirou de lá. Louvado seja Deus. E ele também, Deus, ele nos faz abundante, como temos nos salmos, em vários salmos que já passamos, Deus livrando, Deus tirando das profundezas, Deus fazendo-se abundante nos livramentos, Ele consolando por todos os lados, em toda e qualquer situação, seja em qualquer área, Deus está pronto a nos consolar, a nos livrar. Deus é maravilhoso. E esse salmo, apesar de não ter, como já disse, um autor definido, é muito, assim, a gente chega a pensar que seja Davi, né, na sua velhice. Ele diz no verso 3, "Sê tu a minha forte habitação." Né? Ele já começa assim no 1, "Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Livra-me da tua justiça, né? Na tua justiça. Sê tu minha forte habitação. Livra-me, ó Deus." É um lamento, um pedido de socorro de alguém que está desesperado, pois tu és a minha esperança. O verso 5 diz: ó Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Então isso significa que já é uma pessoa, um ancião, uma pessoa que já está velho nos seus dias. No verso 6 ele diz: por ti eu tenho sido sustentado desde o útero. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. Eu gosto muito dessa passagem, porque eu sempre insisto em lembrar a mim e aqueles que me ouvem que nós, eu, você, fomos gerados, fomos formados de apenas duas células apenas, uma masculina e outra do lado feminino, que é o óvulo. Do lado masculino, o espermatozoide, 50 milhões aproximadamente, fomos escolhidos, e dali em diante Deus, como diz o próprio salmista em outro salmo, que nos entreteceste. Quer dizer, ele é como, sabe, o crochê que a gente vai ponto a ponto formando uma peça. Nós fomos formados assim, os nossos órgãos, a nossa pele. Então, quem mais para nos conhecer melhor do que aquele que nos fez, que nos criou, que nos formou? Louvado seja Deus. É esse Deus que é digno de louvor, do nosso louvor, do meu louvor, do seu, continuamente. E ele diz: eu sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte, o meu forte refúgio. Ou seja, ele era considerado um gênio. Por isso, mais uma vez, a gente chega a pensar, porque Davi, através dele, muitas nações foram
Ele guerreava e livrava o povo das nações, ele derrotou o gigante Golias e foi ovacionado por isso, não é? Então o povo gritava como se ele fosse um gênio, mas ele não tomava para si a glória. Ele sabia que tudo vinha de Deus, que era a sua força, né? E ele diz no verso 8 que a minha boca se encha com o teu louvor e com a tua honra todo dia. Não importa se esse dia esteja nublado, não importa se esse dia esteja conturbado, não importa se esse dia venha trazendo dores, não importa como esteja o seu e o meu dia, importa que a nossa boca se encha com o louvor daquele que é único, que é digno de todo louvor. Louvado seja Deus. Ele diz no verso 9: não me lances fora no tempo da velhice, não me abandones quando desfalecer as minhas forças, porque a nossa força em algum tempo desfalece. Muitas vezes nós estamos tão cansados da luta, tão cansados de clamar, tão cansados pela espera do socorro, pela espera da vitória, pela espera da bênção, que as nossas forças vão se desfalecendo, mas Ele pede que Deus não o abandone, e Deus é fiel, Ele não nos abandona quando estamos desfalecendo. Louvado seja Deus. Ele dizia que os seus amigos ficavam à espreita pela alma dele, dizendo: Deus o abandonou. Mas mesmo quando tudo à nossa volta mostra que Deus não está nem aí com a gente, é mentira. Porque Deus, Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco, Ele está atento, porém devemos entender que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo e de todos, que Ele tem todo o poder, que o nosso tempo não é o tempo dEle, Ele é soberano, então Ele chega na hora certa. E Ele diz: ó Deus, não fiques longe de mim, o meu Deus, apressa-te em meu socorro. Por isso é muito parecido com o Salmo 70, apressa-te em meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que me são adversários, adversários da minha alma. Não sei quem é o adversário da sua alma nesse momento que você está ouvindo esse salmo. Se é a enfermidade, se é a tristeza, se é a depressão, se é a solidão, se é alguém que está caluniando, se é alguém que está lutando contra você, se é alguém que está desejando o seu mal, se é alguém que está entristecendo a sua alma, seja o que for o adversário da sua alma, louvado seja Deus. Continue como salmista. Ele diz no verso 14: mas eu esperarei continuamente e te louvarei mais e mais. A minha boca mostrará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois eu não conheço os seus números. A Bíblia diz lá em Jeremias, Lamentação de Jeremias, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, todos os dias as misericórdias do Senhor, ela se renova, ela não se esgota. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que em Cristo somos mais que vencedores. Eu não conheço ninguém que seja mais que vencedor, porque aquele que chega primeiro venceu uma corrida, ele é apenas vencedor. Aquele que ganhou um troféu, ele é um vencedor. Mas o apóstolo Paulo, ele quis dizer mais do que isso. Porque além de sermos vencedores, nós teremos mais e mais do que isso, porque a promessa dele é para a eternidade. Não é vencer apenas uma luta, porque Jó disse: ainda que ele me mate nele, eu esperarei, porque ele tinha certeza, e nós temos a certeza que a nossa vida não termina aqui com a morte física. Então nós somos mais que vencedores, porque muito mais do que essa existência ele tem para nos dar. O cuidado dele vem desde a geração no útero da nossa mãe até a eternidade, porque ele é o Rei da eternidade. Louvado seja Deus. E ele diz no verso 16: eu irei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, somente da tua justiça, ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras. No 17 diz. Então é a força de Deus que tem que nos sustentar, é você lembrar, é eu lembrar que Deus é maior do que tudo, ainda que as minhas forças sejam poucas, mas a força do Senhor é que nos sustenta. Glória a Deus. E ele diz
que no 18, agora também, quando estou velho e grisalho, Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração, o teu poder a cada um que vier, que nós estejamos prontos, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, mesmo com aflição, de reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus e mostrar isso, que Deus é maravilhoso, mas que Ele é justiça e que tudo é cobrado segundo as nossas obras, né? Como já falamos no verso 19, ele diz sobre a justiça de Deus, que é muito alta, e diz assim: ó Deus, ele mesmo pergunta: quem é como tu? E ele mesmo responde: tu que me mostraste grandes e dolorosas tribulações, novamente restituirás a vida. Eu não sei o que foi que você passou, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você perdeu, mas Deus tem muito mais para restituir na sua vida. Ele vai aumentar a tua grandeza, Ele está pronto a te consolar, consolar o teu coração, consolar a tua vida, mas nesse momento eu quero te dizer, mais do que tudo e apesar de tudo, faça como o salmista: eu também te louvarei com o saltério, tua verdade, ó meu Deus, a ti cantarei com a harpa, ó tu, Santo de Israel, meus lábios se regozijarão grandemente quando eu cantar a ti, e a minha alma, a qual tu remiste. Minha língua também falará da tua justiça por todo o dia. Eleve a sua alma, falando da grandeza de Deus para a sua própria alma. O próprio salmista, em certo salmo, ele disse: ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Lembre que Deus, se alguém falhar, se alguém não tem como te ajudar, mas Deus, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, de tudo que há, Ele sim tem todo o poder, Ele está no controle da situação e Ele está pronto a te ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você começa a louvar, o inferno estremece, tudo começa a mudar, porque Deus habita entre os louvores. Lembramos de Paulo e Silas naquela prisão horrorosa. Era um cárcere horrível, mal cheiroso, difícil estar ali acorrentado, talvez até num tronco. Eu não sei em que situação estavam, mas não chega nem perto da cadeia desses dias de hoje. Mas eles estavam ali. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor. E as portas do inferno foram abaladas, o cárcere foi abalado. Então, quando você louva, Deus se levanta do trono, Deus envia anjos ao seu favor, Deus faz maravilhas. Louva ao Senhor, abre a tua boca, mostra para a tua alma que o teu Deus é aquele que livra, que restaura, que socorre, que consola, e Ele vai alegrar a tua alma. Não vamos nos desesperar diante das tribulações, das adversidades, das coisas que acontecem de repente, ou até mesmo das coisas que já vêm se arrastando há anos, há tanto tempo, e que nos vemos em meio a uma tempestade sem solução. Mas Ele é aquele que diante da tempestade diz ao mar: acalma-te. Louvado seja Deus, Ele vai acalmar a tempestade da tua vida, Ele vai trazer à tona a liberdade da tua alma, Ele vai trazer a tua vitória. Mas começa louvando, porque isso é fé. Fé é louvar no dia da adversidade. Quando a gente canta depois da vitória, é gratidão. Mas o justo viverá da fé. Então aumenta a tua fé nesse momento, lembrando a tua alma que Deus é grande e a vitória é certa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.